pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago, finalmente, os melhores livros que eu li em 2021. Antes da gente começar essa lista maravilhosa, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e me siga nas redes sociais que eu deixo nos links aqui da descrição. Não se esquece também de já deixar o like aqui no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo, pro vídeo chegar a mais pessoas, então aproveita pra deixar já esse joinha, este like aqui no vídeo. Esse vídeo já era pra ter saído há pelo menos aí umas 2 semanas aqui no canal, mas quem assistiu ao vlog sabe que eu acabei tendo aí alguns problemas de saúde agora no começo do ano, então isso me atrapalhou aqui na produção de conteúdo, eu tive que postergar bastante aí a gravação de alguns vídeos, então por isso que ele está chegando tão atrasado aqui pra vocês, mas a gente ainda tá no começo do ano, então ainda tá valendo. Essa lista, ela vai ser mais ou menos do jeito que eu fiz as outras listas de melhores aqui do canal, então eu não fiz um ranking, são simplesmente os melhores, e aí os 3 últimos eu vou falar mais ou menos numa ordem de preferência, mas qualquer um dos 3 últimos que eu falar poderia tranquilamente ser o favorito do ano. Eu vou começar o vídeo falando das menções honrosas, porque se você veio aqui nesse vídeo atrás das minhas indicações, eu resolvi compilar tudo, então já vou começar falando das menções honrosas e depois eu entro na lista de fato dos melhores livros. Mas é aquela coisa, né, gente? Todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo são livros que eu indico sim, que eu gostei muito, que me marcaram em 2021. Teve vários outros livros que eu li, que eu gostei bastante, que eu dei 4 estrelas ou mais e que eu não incluí aqui no vídeo, porque senão ia ficar uma lista enorme. Então assim, saibam que tudo que eu dou mais de 4 estrelas são livros que eu recomendo. Então vamos começar, sem mais enrolação, vamos começar. A primeira menção honrosa que eu gostaria de destacar aqui no vídeo é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Esse aqui é um livro que eu li logo no comecinho do ano, logo em janeiro de 2021. E durante todo o ano ele continuou sendo um livro que eu sempre me pegava pensando nele, porque foi um livro que realmente marcou bastante o meu ano. Esse aqui é um livro de terror, não é o que Stephen Chbosky que a gente conhece, costuma escrever, né? Ele é o autor de As Vantagens de Ser Invisível, então assim, esse aqui é um livro bem diferente, mas que eu gostei bastante, não chegou a ser aí um dos melhores, mas marcou o meu ano, então fica aqui essa indicação pra quem quer um livro de terror. Ele é um livro bem diferentão, tem um final bem polêmico que divide opiniões, mas eu gostei bastante, pra mim funcionou super. Eleanor Oliphant está muito bem, da Gail Honeyman, também foi um livro que eu coloquei aqui nas minhas menções honrosas, porque apesar de não ter sido um livro favorito do ano, foi um livro que eu me lembro com muito carinho de ter lido. Foi uma leitura gostosa, foi uma leitura que me emocionou em vários momentos, que me impactou em vários momentos. Eu me identifiquei muito com a Eleanor durante a leitura, então assim, é um livro sobre uma vida, né, sobre uma vida, sobre o cotidiano, que fala sobre problemas, transtornos psicológicos e pessoas que têm problemas de se relacionar com outras, né, de socializar com outras. Fala bastante sobre problemas cotidianos, e eu sei que isso pode não ser pra todo mundo, mas comigo também funciona bastante, então por isso que ele tá aqui nessas menções honrosas, uma indicação aí pra vocês. É um livro que também eu acho que não vai agradar todos os tipos de leitor, mas se você tem interesse, dê uma chance, porque super vale a pena. Um outro livro que também fala sobre o cotidiano de uma forma bastante peculiar é Gente Ansiosa. Eu também coloquei ele aqui nas minhas menções honrosas. Eu sei que Gente Ansiosa entrou na lista de melhores de muita gente em 2021. Na minha lista ele vai ficar nas menções honrosas, talvez porque eu tenha tido um pouquinho de expectativa, assim, além daquilo que o livro me entregou, mas ainda assim foi uma experiência muito boa. Eu ouvi esse livro em audiobook e é uma experiência muito, muito legal, que eu recomendo super pra quem lê inglês. Eu acho que a narração ajuda muito você a ficar mais imerso na história e ajuda com outras questões também que eu não posso falar. Foi uma experiência muito boa, também foi marcante. Eu assisti a série e ela deixou bastante a desejar, assim, em relação ao livro, mas eu super recomendo, quero muito ler mais desse autor, porque realmente gostei muito da primeira experiência, não vejo a hora de ler outros livros dele. Outra menção honrosa é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro em inglês também. É uma novela, né, um conto, é um livro bem mais curtinho que um romance, mas é uma leitura extremamente envolvente, surpreendente. Não tem muito como falar sobre ela sem dar nenhum spoiler, então assim, só vai de cabeça se você gosta das histórias da Taylor Jenkins Reid. O e-book é super baratinho, então assim, não tem nem o que pensar realmente. Eu gostei muito e até fiquei um pouco arrependida de ter demorado tanto pra ler esse conto. As 2 próximas menções honrosas são quadrinhos que eu li no fim do ano e que, assim, foram incríveis. Apesar de não ter entrado pros melhores, foram 2 histórias que marcaram muito também o meu ano. E a primeira é Heartstopper, da Alice Oseman. Eu gostei muito de Heartstopper, realmente. Foi uma história que atendeu todas as minhas expectativas. É realmente tudo aquilo que as pessoas falam. Eu acho que vale super o hype. Eu entendi perfeitamente por que tanta gente ama essa história. É muito coração quentinho, é muito fofo. Eu já li o 2º volume e gostei ainda mais do que esse primeiro, então assim, é simplesmente tudo. Não tem nem o que falar, assim, realmente. Se você gosta de uma história de romance fofinho, LGBT, é nisso aqui que você tem que apostar, gente. Heartstopper. Não tem como terminar essa história sem um sorriso no rosto e sem um coração quentinho. E o último quadrinho que eu vou mencionar, que também fecha essa lista de menções honrosas, é Our
Arlindo, da Ilustralu. Esse quadrinho também foi super hypado em 2021. Quando a editora seguinte anunciou o lançamento, anunciou a campanha no Catarse, eu já fiquei desesperada pra poder apoiar. Eu ouvia falar muito de Arlindo, principalmente no Twitter, é uma coisa assim que bomba muito, as pessoas gostam e vivem compartilhando, então eu sempre fico muito curiosa pra conhecer a história, e agora eu pude conhecer e realmente é uma graça. Também é uma história LGBT, só que essa aqui é uma história LGBT nacional, então tem toda aquela coisa de reconhecimento, de você conseguir enxergar uma história que se passa aqui no Brasil, com personagens brasileiros, referências de cultura pop nacionais também, então assim, é o tipo de história pra você ler e rolar aquela identificação. Com alguma parte da história você vai se identificar, não tem como não se identificar. A parte que eu mais identifiquei foram realmente as referências pop, eu adorei. E o Arlindo é um fofo, dá vontade de colocar no potinho, é tudo uma graça. O final é um pouquinho corrido talvez, mas fora isso, eu gostei de absolutamente tudo, então também coloquei aqui nas minhas menções honrosas, porque vale a pena mencionar, e fica aqui mais uma indicação de quadrinho pra vocês. Agora sim a gente vai entrar oficialmente na lista de melhores. Eu selecionei 12 livros pra mostrar pra vocês, eu acho que eu nunca selecionei tantos livros, eu pensei que eu não fosse conseguir montar uma lista tão grande, mas quando eu tava montando a lista eu falei, meu Deus, eu preciso lembrar, eu preciso colocar esse, eu preciso colocar esse aqui também. Não parava de inserir livros, então por mais que eu pensasse que meu ano não tinha sido tão bom assim de leituras, parece que foi, porque eu consegui juntar aí 12 livros, então tem bastante coisa pra gente conversar. Não é um livro por mês, como eu falei, não tem ranking, eu simplesmente selecionei esses livros e vou mostrar numa ordem aleatória, tirando os 3 últimos que realmente são aqueles que mais se destacaram e são aí o meu top 3 de livros de 2021. O primeiro livro dessa lista é Steven Dublin e Lembrei de Você, da Heloísa Bernardelli. Desde que eu li esse livro lá no começo do ano de 2021, eu já terminei a leitura com aquela sensação de que esse livro entraria para os meus melhores do ano. Já falei um pouquinho mais sobre esse livro no meu vídeo de últimas leituras, então vou deixar aqui nos cards pra vocês. Outros livros que eu não mencionei ainda no meu vídeo de últimas leituras, tá vindo aí. Eu posso não falar tanto sobre os livros aqui, pro vídeo não ficar muito longo, mas vocês conseguem encontrar mais comentários nos vídeos de últimas leituras que eu já postei e também no que vem por aí. Mas voltando, esse aqui é um livro de romance, que é o tipo de romance que eu gosto. Porque ele não é um romance fofinho, clichê e só isso. Ele tem um pouco mais de profundidade dramática, ele tem problemas reais, ele fala sobre assuntos sérios, mas ele também tem aquela coisa romântica, aquela coisa fofa, aquela coisa que a gente torce pelo casal e tudo mais, porém, ainda com esses outros assuntos um pouquinho mais dramáticos, um pouquinho mais tensos no meio do caminho, e eu gosto muito desse tipo de história. E recomendo muito, gente, tá disponível aqui no Unlimited, é literatura nacional, leiam, simplesmente leiam. Principalmente se você gosta do filme Apenas Uma Vez. O próximo livro é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, desses 2 autores que eu nunca consigo falar o nome, mas estão aqui na tela pra vocês verem. Esse aqui é um livro que divide muitas opiniões. Muita gente ama, muita gente odeia. Eu sei que ele entrou nos melhores de algumas pessoas, mas também sei que ele entrou nos piores de outras pessoas, então assim, né? É difícil falar assim que eu recomendo super pra qualquer pessoa, porque realmente não é um livro pra qualquer tipo de leitor. Eu gostei muito desse livro, ainda que eu não tenha entendido 100% dele. Eu me envolvi muito por esse casal, me envolvi muito por essa história de amor que a gente vai vendo se desenvolver aos pouquinhos aqui na história. É um romance sáfico, tem bastante ficção científica, assim, doida, que você não entende realmente, mas eu consegui me envolver no nível emocional, então isso pra mim valeu muito, por isso que eu acabei favoritando. Eu tenho muita vontade de reler esse livro com um pouco mais de calma, porque eu li ele assim até um pouquinho rápido, assim, porque eu tava muito afim de saber o que tava acontecendo, mas eu ainda quero muito reler pra tentar pegar algumas coisas que eu não peguei. É sim um livro confuso, é um livro difícil, mas pra mim valeu muito a pena, e eu recomendo, caso você goste de ler as coisas e não entender tudo 100%. O próximo livro dessa lista, eu fiquei na dúvida entre colocar nas menções honrosas e colocar aqui nos melhores, e eu decidi colocar nos melhores, porque eu acho que é muito difícil não colocar esse livro como um livro extremamente marcante pra mim, ainda que eu não tenha dado uma nota tão alta, eu dei acho que 4 estrelas pra ele. Eu tô falando de O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz uma leitura coletiva, né, eu fui convidada pela Tami, lá do Resenha dos Sonhos, a gente fez uma leitura coletiva junto com a Aline, também do Dia o Livro, e foi a LC do meu ano, foi o projeto que mais marcou o meu ano em 2021. Foi muito, muito legal ler esse livro com as meninas e discutir com o pessoal. A gente leu em 3 meses, foi realmente uma jornada, foi muito bacana as discussões. É muito difícil pra mim não colocar esse livro como um destaque aqui no ano, porque ainda que eu não tenha dado um notão pro livro, eu acho que ele tem a importância que ele tem por um motivo. Eu consigo enxergar por que tanta gente ama esse livro. Eu consegui, enfim, entender todo o hype, por que tanta gente considera esse um dos melhores livros já escritos e tudo mais. Eu acho sim que é um livro que tem alguns probleminhas, às vezes de ritmo, às vezes ele acaba se prolongando demais, mais do que deveria, mas é um livro escrito por um autor negro, é um livro extremamente envolvente, ainda que seja um livro bem extenso, você consegue ficar envolvido pela história durante todo o livro, com raros momentos ali em que a gente fica meio... Acontece, mas são poucos esses momentos, no geral é um livro que assim, aquela novelona, que não dá vontade de parar de ler. Fui positivamente surpreendida e por isso que eu resolvi colocar esse livro para os melhores. Recomendo que você leia esse livro e acompanhe as nossas discussões, tem aqui no meu canal, tem lá no canal da Tami.
Murakami. A gente conversou bastante sobre esse livro aí ano passado e foi tudo. A Musa dos Pesadelos também foi aí uma das minhas melhores leituras de 2021. Essa aqui é a edição que eu li, né, que é a edição em inglês, que é uma edição lindíssima, por sinal. Eu li esse livro esperando que ele fosse muito bom, mas eu sei que algumas pessoas tinham alguns problemas com ele, não achavam tão bom quanto o primeiro. Só que eu achei tão bom, sim, quanto o primeiro livro. Eu tenho muita vontade de reler essa duologia também, pra poder pegar mais nuances e mais coisas que eu deixei de pegar, porque é um mundo riquíssimo, uma mitologia maravilhosa. Mas essa aqui foi uma conclusão que eu gostei muito. Eu achei que o livro se fecha muito bem, todas as pontas soltas são amarradas, deixa aquele gostinho de quero mais em relação a uma outra história da Laini Taylor, que, meu Deus, eu preciso muito que a Laini Taylor escreva uma história juntando de vez esses dois mundos, esses dois universos dela. Tive alguns problemas com certos personagens aqui, fiquei passando muita raiva durante o tempo, mas tirando isso, foi uma experiência maravilhosa e é uma outra recomendação aí pra mim, essa duologia do Estranho Sonhador. É simplesmente tudo na carreira, tudo. Uma outra conclusão que eu também li em 2021 e amei, e tenho que colocar aqui nos livros favoritos, é Uma Conjuração de Luz, da Avi Schwab. Esse livro aqui conclui a trilogia Tons de Magia. Eu estava desesperada por essa conclusão há muito tempo já, e finalmente a editora lançou. Apesar de eu esperar, tava com um pouco assim de expectativa de ser uma história mais lutas e coisas explosivas acontecendo, eu acho que o fato da história ser um pouquinho mais tranquila e ter me deixado assim com um sentimento bom no final já foi suficiente. Assim, eu não precisava de grandes lutas, de grandes momentos explosivos e tudo mais, porque o que importa realmente são os personagens aqui nessa história, e eu acho que a Avi Schwab conseguiu dar um final muito satisfatório pra cada um desses personagens. A gente sabe que vai ter uma nova história, né, vai ter uma nova trilogia que se passa alguns anos depois, acho que são 10 anos depois, e a gente vai rever alguns dos personagens. Segundo a própria Avi Schwab, os personagens que sobreviveram a esse livro, eles estarão na nova trilogia, então estou muito animada pra reencontrar esses personagens. Enfim, foi assim, uma história que me deixou com um coração quentinho também, fiquei super feliz e também não tem como não incluir aqui, que foi uma ótima conclusão. O próximo livro dessa lista de melhores é The Project, da Courtney Summers. Esse livro vai ser lançado aqui no Brasil esse ano. Eu acho que ele tá vindo aí já no primeiro semestre. Provavelmente deve se chamar O Projeto, não sei. Pra quem não sabe, a Courtney Summers é a autora de Sage, que é um dos meus livros favoritos. Ela vem se tornando uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto demais da Courtney Summers. Esse aqui é um livro que eu tinha altíssimas expectativas, tava na esperança de dar 5 estrelas pra ele. Ele acabou não sendo um 5 estrelas, mas ainda assim foi um livro que eu fiquei pensando tanto, durante tanto tempo, que eu acabei colocando ele aqui nos meus melhores. Esse aqui também é o tipo de livro que não vai ser pra qualquer leitor. Eu sei que muita gente, quando esse livro chegar aqui, vai reclamar, vai falar que o livro não é nada demais, vai falar que o livro é muito parado, que ele não fala nada. Só que eu acho que pra você gostar desse livro, você tem que realmente se entregar a essa história, se colocar na cabeça desses personagens e entender um pouquinho também, já ter um conhecimento prévio sobre seitas e coisas do tipo, que é um assunto que eu gosto muito de ler sobre, então por isso eu acho que também isso ajudou bastante eu gostar mais ainda dessa história. Já vou deixar um spoiler aqui pra vocês, não do livro, mas do que vem por aí. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, em que eu vou aí explorar um pouco mais a fundo certas coisas que são abordadas aqui. Vou ver se eu espero chegar mais próximo do lançamento, mas em breve vem aí. Eu realmente acho que se você tem interesse sobre esses assuntos, vale a pena dar uma chance. Esse não é um livro que vai explorar o lado feio das seitas e mostrar os abusos e coisas que acontecem. Ele mostra um lado muito mais complexo e psicológico do que uma seita, do que esse tipo de organização pode fazer com as pessoas. E também fala bastante sobre a ligação aqui entre essas duas irmãs, que são as protagonistas da história. Pra mim, tudo isso falou muito assim comigo, eu gostei demais e por isso que esse livro tá aqui nessa lista agora, mas saiba que ele pode não ser pra você. Uma outra história, no caso aqui uma trilogia, que eu finalizei em 2021 e acabou aí que um livro, ou digamos até mesmo os dois, acabaram entrando pra essa lista de melhores. É a trilogia Illuminae, que eu tô representando por Gêmina. Eu li Gêmina e Obsidian em 2021 e eu gostei muito dos dois, mas acho que Gêmina foi o meu favorito da trilogia, então por isso que ele tá aqui. Enfim, gente, toda essa trilogia é incrível, eu gostei muito de acompanhar essa história. É uma história de ficção científica super diferente de tudo que eu já li, por causa do formato, né, que é um formato bem diferente, toda uma mídia, assim, diferenciada. Esse aqui, Gêmina, é um dos que explora uma das coisas que eu mais gosto na ficção científica, então acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro. Mas todos os livros são muito bons, muita gente gosta mais de Illuminae, mas pra mim, Gêmina e Obsidian foram, assim, simplesmente espetaculares. É um livro com uma leitura extremamente rápida, eu queria muito que viesse pro Brasil, é uma pena realmente que até hoje não tenha vindo, mas se você lê inglês, leia e ouça o audiobook junto, eu sempre falo isso, porque isso vai elevar a sua experiência e vai deixá-la ainda mais imersiva, é simplesmente maravilhoso. Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, também está na minha lista de melhores, porque é simplesmente maravilhoso, é claro. Ainda que eu tenha gostado mais, podemos dizer assim que eu gostei mais de O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus também tem o seu
peso, também tem a sua importância. A estrutura narrativa da Aline Bay permanece aqui nesse livro, que é uma maneira meio verso e prosa ao mesmo tempo. É um estilo bem diferente, que algumas pessoas podem estranhar. Ainda é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas ainda assim eu consigo ficar imersa, eu consigo me aventurar nessa história e sentir tudo que a Aline quer que eu sinta de uma forma muito linda, porque ela é extremamente sensível. Esse é um livro que tem um pouco menos de força, no sentido assim de ser pesado, porque ele aborda outros assuntos que pra algumas pessoas eu acho que é um pouco mais tranquilo de ler do que os assuntos que são abordados em O Peso do Pássaro Morto. Aqui fala bastante sobre abandono parental, fala sobre negligência também, assim, né, pais que negligenciam seus filhos, um pouco sobre abuso físico, violência doméstica, mas não é nada muito pesado, então se você engatilha é bom você ficar atento, mas assim, não é nada que seja muito gráfico. Achei um livro extremamente tocante, é também um livro que eu pretendo reler num futuro, então várias passagens me marcaram. Eu fico muito feliz por existir na mesma época da Aline Bay e conseguir ter em minhas mãos essas coisas lindas que ela escreve e já ter conhecido a Aline Bay, que é uma mulher incrível também. E fica aí uma recomendação, se você ainda não leu a Aline Bay, faz favor, comece por esse ou leia O Peso do Pássaro Morto, mas leia a Aline Bay. Agora, o único quadrinho aí da minha lista oficial de melhores de 2021 é Mordida, da Sarah Anderson. Eu nunca tinha lido nada assim em formato de livro da Sarah. Foi a primeira leitura que eu fiz. Eu só conheci as tirinhas dela, porque eu sigo alguns perfis dela nas redes sociais, e é por isso eu já conheci o trabalho dela, mas nunca tinha lido nenhum livro dela. E esse aqui foi o primeiro que eu li, e assim, simplesmente maravilhoso. Virou o favorito da vida. É uma leitura, gente, que você faz em minutos. É realmente muito rapidinha, mas pra quem gosta de um humor levemente mórbido, isso aqui é perfeito. Conta a história dessa vampira que se apaixona por um lobisomem. Eles vão viver ali a sua vida, né, conjugal, então tem várias piadinhas com isso, com o fato deles serem esses seres sobrenaturais. É uma graça, é super fofo, tem esse tom de morbidez, assim, que realmente é pra quem gosta, mas eu adorei, não vejo a hora de ler outros livros dela, sei que eles não são no mesmo tom desse aqui, mas eu já conheço o trabalho dela, acho ela super engraçada, enfim, me identifico com várias coisas que ela escreve. Eu queria muito que ela escrevesse mais tirinhas com esses personagens, pois eles são perfeitos. Agora, a gente entra no meu top 3. Como eu falei, eu não consigo colocar esses livros em ordem, mas assim, né, a gente pode considerar qualquer um deles aí, poderia estar em qualquer uma dessas posições, mas escolhi aqui aqueles livros que mais marcaram realmente o meu ano e que eu levei assim pro coração. 2 deles se tornaram favoritos da vida e eu estou assim extremamente satisfeita de ter feito essas leituras. Se você acompanha o canal, se você me acompanha lá no Twitch, você provavelmente já sabe, porque está assim, ué, tá faltando livro tal, livro tal, livro tal. Então você já sabe quais são esses 3, não é nem um pouquinho difícil de adivinhar. E o primeiro livro desse top 3 é Elantris, do Brandon Sanderson. Esse aqui foi meu primeiro contato com esse autor. Em 2021 eu li 2 livros dele, um foi Elantris e o outro foi o primeiro volume de Mistborn, né, o Império Final. E esse aqui se tornou o xodozinho. Eu dei 5 estrelas pra ele, gostei mais do que o Império Final. Eu sei que isso é uma opinião um pouco impopular, mas foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei totalmente rendida por essa história. Eu fiquei totalmente apaixonada por esses personagens. Então, assim, não tem como, realmente não tem como não falar que ele é um dos melhores do ano pra mim. Ainda que eu tenha gostado bastante de Mistborn, esse aqui ganhou um espaço no meu coração e eu fiquei completamente apaixonada pela escrita do Brandon Sanderson. E foi esse livro que realmente me fez entender por que tanta gente ama esse autor. Então é por isso que ele está aqui. Não tem muito realmente o que falar, é uma fantasia única, adulta, que se você tá procurando um livro que começa e termina na história aqui, não tem um monte de continuações, é uma fantasia adulta, bem escrita, com ótimos personagens, uma mitologia sensacional, muito bem construída, uma ambientação maravilhosa, enfim. Alta fantasia de qualidade é Elantris, então vai ler, não fica caindo nessas histórias que o povo fala que Elantris é o livro mais fraco dele. Gente, eu já comecei amando, então assim, pode ser que você também acabe passando por isso, já comece dando 5 estrelas e amando o livro. Leia Elantris, gente, leia. É claro que não poderia estar fora desse top 3 A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu tô aqui com a minha edição em português, que eu ganhei do Jorge, mas eu já mostrei bastante a minha edição em inglês aqui, então agora eu resolvi mostrar essa minha outra edição. Bom, gente, o que falar desse livro maravilhoso, essa obra-prima de Dona V. Schwab, que entrou também pros meus favoritos da vida, além de ser um favorito do ano de 2021. Essa é uma história muito tocante, foi assim, uma coisa, momentos assim incríveis e tão memoráveis que eu passei com essa história, que eu passei na companhia desses personagens. Eu fiquei muito envolvida, não tem como não ficar envolvida pela história da Ed, não tem como não se identificar com a Ed em vários momentos, não conseguir não refletir sobre tudo que a V. Schwab resolve abordar aqui nessa história. Pra mim é muito difícil passar por essa história e assim, simplesmente ficar indiferente a ela. Eu sei também que é um livro que pode não falar com todo mundo, algumas pessoas podem simplesmente não se interessar muito pela mensagem que esse livro tem pra passar, pode ser uma coisa que fique meio assim, qualquer coisa, mas não foi assim comigo. Acho que por eu já ter um apego muito grande pela escrita da V. Schwab, por gostar muito dos personagens que ela cria, aqui também foi a mesma coisa, então assim, fiquei muito envolvida. Eu tenho muita vontade de reler, eu fiquei muito apegada a todo mundo aqui, eu adorei, eu realmente não sei nem como explicar como esse livro foi importante pra mim.
mim. E é muito curioso como esse livro causou praticamente as mesmas sensações que o outro livro, que é o que eu vou falar por último aqui nessa lista, me causou. Esses livros, de certa forma, acabaram se conectando, consigo buscar várias conexões entre eles e várias reflexões parecidas, e enfim, esse livro é tudo. E o último livro da lista não poderia ser outro, né, gente? É aquele que faltou aqui, que todo mundo sabe que foi um dos meus favoritos também da vida, que é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Como eu falei, esse livro eu acabo traçando vários paralelos entre ele e Ed La Rue, porque os dois são livros que falam sobre a vida e que trazem reflexões que para algumas pessoas podem ser reflexões meio batidas. Principalmente esse aqui, eu vi muita gente criticando, porque, ai, é brega, ai, é autoajuda, não sei o quê. E assim, ainda que eu ache que o livro tem alguns momentos meio piegas, ainda assim, foi uma história que foi tão tocante pra mim, que eu me envolvi tanto, que eu me identifiquei tanto, que eu não consigo também passar batido, sabe? Eu não consigo fingir que não me tocou, eu não consigo fingir que, ai, é brega demais pra mim, eu sou muito blasé pra esse tipo de história. Não, eu não sou, gente. Também acho, como eu falei, que é um livro que pode tocar mais algumas pessoas do que outras, por mais que todo mundo já tenha tido, eu acho, esse sentimento de pensar, mas, ai, e se tal coisa acontecesse comigo? E se eu pudesse viver uma vida que eu nunca vivi, mas eu quis viver? E se eu tomasse uma decisão diferente, como seria? Eu sei que todo mundo já pensou sobre isso, mas pra algumas pessoas isso é uma coisa que não é uma questão, porque elas sabem que elas nunca vão poder viver aquelas vidas. Mas pra outras pessoas como eu, ainda que a gente sabe que a gente não pode racionalmente, de forma, né, física, viver aquela vida, a dúvida, ela nunca sai da nossa cabeça, né, pra algumas pessoas. A dúvida nunca deixa a gente. E eu acho que esse livro é muito bom pra esse tipo de leitor, pra esse tipo de pessoa, pra quem vive com essa dúvida pairando o tempo todo. Eu sei que pra algumas pessoas isso aqui foi muito qualquer coisa, não teve o impacto que a pessoa achou que fosse ter, mas pra mim foi sim impactante, ainda que tenha os seus momentos um pouquinho breguinhas, ainda assim eu amei muito. Tem os seus momentos de autoajuda, porque o Matt Haig é autor de autoajuda, então não tem como ele fugir muito disso, mas pra mim foi simplesmente maravilhoso, incrível. Recomendo muito, mas assim, recomendo que você não vá com muita expectativa. Vá com a expectativa de encontrar uma história tranquila, de encontrar uma história que vai fazer você refletir, mas não necessariamente uma história que vai mudar a sua vida. Eu acho que esse tem que ser o seu pensamento antes de pegar esse livro pra ler. Foi um livro que, desde o primeiro capítulo, eu já sabia que eu ia dar 5 estrelas favoritado, então assim, isso é bastante assustador e muito raro de acontecer comigo, e aconteceu com esse livro, então é isso, gente, um dos melhores do ano, com certeza absoluta. Bom, gente, então esse foi o vídeo de melhores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, me conta aqui embaixo qual foi o seu melhor livro lido em 2021, aquele que pra você realmente desbancou todos os outros. Teve algum dos livros que eu citei que foi um dos seus favoritos? Comenta aqui embaixo também. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado, pra poder mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Então é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo enorme até aqui e tchau!